Muito obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, colegas vereadores, meu líder aqui presente, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa. Entendo muito significativo que, passada a Semana Santa, depois de uma última aparição pública, o Papa tenha nos deixado, tenha passado para o plano espiritual, essa pessoa que tanto colaborou para a pluralidade no nosso mundo, e foi um exemplo para todos nós. Eu entendo que o que aconteceu durante o seu papado foi muito especial, porque o Papa Bento XVI se retirou precocemente para viabilizar que o Papa Francisco fosse Papa, e se assim não tivesse procedido, muito provavelmente o Papa Francisco não teria sido Papa, porque Papa Bento faleceu alguns meses antes de Papa Francisco, e nós tivemos um acontecimento histórico de ter dois papas vivos, amigos, convivendo conjuntamente, trocando ideias e se complementando, porque eram dois papas muito diversos, muito plurais, e que eu entendo que colaboraram muito conjuntamente para a humanidade. Eu tinha um carinho muito especial por ambos, e um reconhecimento muito grande pelo Papa Francisco, mesmo antes de ser Papa, como Jorge Bergoglio, porque sempre pautou a sua atividade à frente da Igreja por meio do diálogo. Tanto é que ele tem um livro muito famoso em que ele estabelece um diálogo com o Rabino Skorka, também argentino, e houve passagens na vida dele que ele conta nesse livro, Entre o Céu e a Terra, o nome do livro, que ele conta nesse livro, em que ele participou de cultos religiosos, de outras confissões, e chegou a ser muito criticado por essa participação. Então eu vejo que foi um grande exemplo para todos nós, e entendo significativo, como foi toda a sua vida, ter falecido assim que terminou a Semana Santa e depois de uma última aparição. Não deixa de ser uma mensagem, uma sinalização para todos nós. Dito isso, também aqui prestando ao lado dos meus amigos, dos meus colegas, a justa homenagem ao falecido Papa, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre um assunto que está em trâmite, na verdade, alguns assuntos que estão em trâmite na casa, chamar a atenção da população para esses assuntos, e depois para um assunto que tem chegado com muita força ao meu gabinete. Os assuntos que estão em trâmite na casa, primeiramente, pretende o governo votar amanhã, ao menos em primeira votação, o projeto 97 de 2025, que é aquele projeto que eu venho obstruí já na CCJ, obstruí aqui no plenário, de certa forma, não digo que tenha obstruído, mas debati durante a audiência pública que houve aqui na casa, audiência esta presidida pela presidente da CCJ, a vereadora Sandra Santana. Eu sempre paro para falar das vereadoras Sandras, porque nós temos 3 Sandras aqui, né? Então, a vereadora Sandra Santana, com a presença do secretário. Como eu já disse e reitero, é um projeto que vai mudar muito na parte tributária da cidade, é um projeto que vai ter impacto, então chama a atenção da população, porque sozinha eu não vou conseguir segurar esse projeto. E eu não sinto que os colegas tenham as mesmas críticas, o mesmo olhar, e isso é da democracia, mas é importante que a população olhe, né? Então é um projeto que provavelmente será aprovado amanhã, aqui, ao menos em primeira votação. Eu pretendo pedir a votação nominal, só vou dar meu voto depois do governo colocar 28 votos, porque efetivamente estarei em obstrução, e quero uma vez mais dizer que é uma obstrução pessoal, não da bancada do PP, que é liderada pelo vereador Murilo Lima, aqui presente, que é uma pessoa democrática, a quem eu agradeço novamente permitir, né, que eu vote e me manifeste aqui conforme o meu entendimento. Um outro projeto que eu considero problemático é esse que tira do nosso brasão a palavra cidade para colocar prefeitura, né? Entendo que é uma perda de cidadania, porque a cidade é de todos nós e a prefeitura é da autoridade que estiver num determinado momento histórico sentada na cadeira de prefeito ou de prefeita. Então não é nada contra o prefeito Ricardo Nunes, mas é a favor da cidadania. Tudo leva a crer que esse projeto será aprovado também em primeira votação
aqui amanhã no plenário, contra o meu voto. Da mesma forma, só votarei depois de ter 28 votos do governo no painel. É importante que as pessoas compreendam isso. Obstrução não tem a ver apenas com votar não, tem a ver com não dar quórum antes do governo ter os 28 votos para poder aprovar, tá? Tem visitantes aqui, de onde são os visitantes? O presidente vai anunciar. De toda forma, cumprimentos os jovens que estão aqui presentes hoje. Sempre bem-vindos os jovens. Também quero falar do projeto que está em andamento aqui na casa para fazer o reajuste dos salários dos servidores do Executivo. Todos são testemunhas de que eu obstruí os projetos, tanto aqui da Câmara como do Tribunal de Contas Municipal, não por ser contrária aos funcionários públicos, mas por entender que também os do Executivo haveriam de ter a mesma porcentagem de reajuste. O governo mandou um projeto para dar uma parte do reajuste agora em maio e outra parte do reajuste em maio do ano que vem. Eu apresentei 2 emendas, tá? Apresentei no sistema. Eu sei que aqui a casa é um pouco diferente da Assembleia. A casa constrói essas emendas mais no diálogo. Na Assembleia nós tínhamos a sistemática de apresentar no sistema. Se não houver uma proibição, eu vou tentar fazer as apresentações no sistema, porque é uma maneira dos colegas já tomarem conhecimento, receberem esse convite para apoiamento. Mas tenho conversado com vários líderes, com vários representantes também de categorias dos funcionários públicos. E a proposta que eu faço ao governo, falei com o líder do governo, enviei mensagem ao vice-prefeito hoje, que está à frente da prefeitura, não enviei para o prefeito, porque ele está em viagem oficial, mas falei na reunião que houve na prefeitura para tratar desse reajuste, que eu entendo que nós temos que tentar dar esse reajuste, ainda que dividido em 2 parcelas, neste exercício, para não ter o problema de, chegando 2026, nós temos que dar metade do reajuste deste ano e o reajuste do ano que vem, gerando certa confusão e até certa frustração para os colaboradores do Poder Executivo. Então, a proposta que eu estou fazendo, já apresentei emenda para tanto, é que haja essa primeira parcela em maio de 2025, já no próximo mês, e no lugar da segunda parcela ocorrer em maio de 26, que ela ocorra em novembro agora de 2025, tá? No mesmo exercício. Alguns representantes de categorias me procuraram. Num primeiro momento, eles tinham o desejo que essa segunda parcela fosse paga em outubro, por ser o mês do servidor. Eu não tenho nenhuma objeção a isso, propus novembro, que está mais ali perto do final do ano, entendo que vai ficar mais folgado, vamos dizer, ou menos justo para a prefeitura, né, fazer esse segundo pagamento em novembro, mas não vejo problema de acontecer em outubro, ou como alguns colegas sugeriram, até dia 31 de dezembro, para a prefeitura ter mais fôlego. O ideal é que seja pago nesse exercício. Ao lado desta emenda, apresentei uma emenda para que o Vale Refeição e Alimentação já tenha o reajuste completo de 5,1% em maio agora, para, vamos dizer, diminuir um pouco a distância entre os servidores do Executivo e os servidores do Legislativo, que já receberam o reajuste total. Então, eu peço apoio dos colegas, peço um olhar carinhoso do Poder Executivo e, de certa forma, peço também que aquelas categorias que ainda estão reticentes com relação a essas emendas passem a apoiá-las, porque eu não me sinto confortável em obstruir um projeto de equiparação salarial, de reajuste salarial, né? Eu respeito os parlamentares que seguirão por esse caminho, mas eu não me sinto confortável em obstruir um projeto de reajuste, porque os outros servidores já tiveram 5 e poucos % e os do Executivo não tiveram nada. Como é que eu obstruo? Eu gostaria de reunir base, oposição, independentes, governo, né, as diversas lideranças, para que nós consigamos fazer esses reajustes todos, ainda que parceladamente, neste exercício. Bom, esses são os assuntos, vamos dizer, mais gritantes em termos de pauta para essa semana, mas eu queria dividir com os colegas, até estava conversando com o meu líder, que é um
uma sumidade, uma pessoa reconhecida nessa questão da pauta animal, né? Porque eu venho recebendo muitas queixas, muitos e-mails, eu não sei se isso está acontecendo com outros colegas, o líder não tem recebido. Muitas queixas de mordidas na cidade de São Paulo. Cachorros mais nervosos, como o Pitbull, como o Rottweiler e outras raças, né? Que vêm saindo às ruas sem a focinheira, e casos de mordidas que vêm se repetindo. Então, eu decidi falar aqui na tribuna porque eu não sei se essas mensagens estão sendo atribuídas, enviadas apenas a mim, né? Porque, às vezes, os munícipes escolhem parlamentares para enviar determinadas queixas. Eu estou recebendo muitas queixas. Conversei com os fiscais de posturas para saber se eles seriam as autoridades competentes para fiscalizar. Eles disseram que não. Estamos em contato com o pessoal da zoonose, porque a princípio seriam os competentes para fiscalizar esse uso da focinheira, né? Ainda não conseguimos uma resposta mais efetiva. Sob o ponto de vista das competências, até teria cabimento. Encontramos uma nota no site da Guarda Municipal. Existe uma lei estadual impondo a focinheira para esses cães, prevendo o pagamento de algo em torno de R$400, né, para quem sair com um cão desses sem a focinheira. Nessa lei estadual tem a previsão de que a pessoa que se sentir ameaçada de alguma forma, constrangida, incomodada, pode pedir até a intervenção policial, né? Existe uma normativa da Secretaria do Meio Ambiente falando que nos parques municipais esses cães não vão entrar sem focinheira, e que se nos parques municipais houver cães como esse sem focinheiras, as guardas poderão interferir. Mas não tem assim, no âmbito municipal, algo mais firme, né? Fala aqui numa multa de R$100 para quem tiver um cachorro muito grande, uma pessoa fraca conduzindo esse cachorro, ou sem a guia, né? Mas nós estamos, assim, sem uma legislação mais contundente e, acima de tudo, sem uma fiscalização mais efetiva, tá? Então, eu queria dividir com os colegas essa preocupação. De certa forma, pergunto se os demais também têm recebido esse tipo de queixa, né? Se sim, se não, eu entendo que nós temos que parar, refletir, entender quem que é a autoridade competente e avaliar se é caso de emendar a legislação existente para tornar essa multa mais pesada, ou conferir de maneira mais clara, mais objetiva as competências para que o dono desse cachorro seja parado, né, e obrigado a colocar essa focinheira. Porque o risco não é só para os seres humanos, para as crianças, para os idosos, para as pessoas mais frágeis, né? É para todos, mas também para os cachorros menores. Hoje mesmo, no gabinete, recebi o relato de que um cachorro grande desse, nervoso como esse, que o líder chama de sanguíneo, né? Um cachorro mais... disse parecido comigo. Talvez seja por isso que sou eu que recebo esses e-mails. Mas assim, um cachorro mais nervoso, né, tentou pegar um pequenininho. E o dono rapidamente levantou o pequenininho e colocou em cima do teto do carro, porque senão matava o pequenininho. Então não é só uma questão de defender o ser humano contra o cachorro, porque o pessoal da pauta animal vai ficar com raiva, porque eu estou mexendo num vespeiro. Não é só isso, é também proteger os cachorros pequenos, que podem ser mortos. Quando a gente vai dialogar, dizem a culpa não é do cachorro, a culpa é do dono. Bom, não importa de quem é a culpa, existe um dever de zelar pelo seu animalzinho de estimação. Se ele é um animal de estimação que tem esse instinto mais aguçado, existe legislação obrigando a focinheira. Ninguém está proibindo o bicho de sair de casa. Mas tem uma legislação. Então vamos pedir para cumprir, se não cumprir, vamos efetivar a punição. Até porque, e aí sai um pouco da esfera municipal, no mundo já há casos de donos de cachorros serem processados e até condenados criminalmente
pelos atos praticados pelos seus animais. Eu não estou defendendo isso. Eu até, como penalista, sou crítica a esse tipo de, vamos dizer assim, de extensão. Né? O cachorro mata uma pessoa, o dono vai ser punido por homicídio doloso, porque assumiu o risco. Eu até faço crítica, sob o ponto de vista acadêmico, teórico, nessa extensão automática. Mas é importante... Culposo, sim. Mas é importante saber que fora do Brasil já há uma linha de reflexão e de argumentação nesse sentido. Então a gente tem que chamar a responsabilidade até para evitar algo pior para os próprios donos, no campo criminal. Né? No campo criminal. Então seriam esses os pontos, senhor presidente, que eu gostaria de destacar na tarde de hoje, agradecendo Vossa Excelência e cumprimentando todos os colegas, lembrando que quinta-feira, às 10 da manhã, a nossa comissão, né, de discussão e de implementação, de aprimoramento da TV Câmara, vai se reunir pela primeira vez para iniciar os nossos trabalhos. Muito obrigada.